Vejamos o exercício 91. Nos limites, sabemos que a primeira coisa que devemos fazer é substituir o x pelo valor para o qual está a tender. Assim, estamos perante uma indeterminação do tipo infinito sobre infinito. Poderemos pôr no denominador o 10 elevado a x em evidência. Repara que o numerador é um 5 elevado a x vezes 2 e no denominador, se pusermos o 10 elevado a x em evidência, dentro de parênteses vai ficar 3 mais 1 sobre 10 elevado a x. Podemos agora separar esta fração no produto de 5 elevado a x sobre 10 elevado a x vezes 2 sobre 3 mais 1 sobre 10 elevado a x. Com x a tender para mais infinito. Repara que na primeira fração estamos a dividir duas potências com o mesmo expoente. Podemos dar o expoente e dividir as bases, ficando então 1 meio elevado a x vezes 2 sobre 3 mais 1 sobre 10 elevado a x. E o limite quando x tende para mais infinito. Podemos agora separar em limite de 1 meio elevado a x quando x tende para mais infinito vezes limite de 2 sobre 3 mais 1 sobre 10 elevado a x quando x tende para mais infinito. Repara que 1 meio elevado a mais infinito é igual a zero. Recorda a função exponencial de base entre 0 e 1. Quando x tende para mais infinito, 1 meio elevado a x tende para zero. No segundo limite, fazemos o limite da constante, que é a própria constante. Portanto, 2 sobre 3 mais 1 sobre mais infinito. Ou seja, 0 vezes 2 terços. Isto é, 0. Vejamos agora a resolução da linha B. Na linha B temos 7 elevado a mais infinito menos 3 elevado a mais infinito, ou seja, temos uma indeterminação do tipo infinito menos infinito. Podemos começar por pôr em evidência o 7 elevado a x. Dentro de parênteses fica então 1 menos 3 elevado a x sobre 7 elevado a x. Com x a tender para mais infinito. Fica então 7 elevado a x a multiplicar por 1 menos. Repara que estamos a dividir duas potências com o mesmo expoente e a regra é dividir as bases, 3 sétimos, e dar o mesmo expoente. Se substituirmos agora o x por mais infinito, já não temos uma indeterminação. Repara, 7 elevado a mais infinito é mais infinito, que multiplica por 1 menos 3 sétimos elevado a mais infinito vai ser 0. Repara que 3 sétimos é um número entre 0 e 1. E como sabes, uma exponencial de base entre 0 e 1, quando x tende para mais infinito, as suas imagens tendem para 0. Assim, fica mais infinito vezes 1, que é mais infinito. Na linha C, estamos perante uma indeterminação 0 sobre 0. Vamos começar por colocar em evidência a exponencial 3 elevado a x no numerador, ficando dentro de parênteses 1 menos 2 elevado a x sobre 3 elevado a x. E uma vez que dividir duas potências com o mesmo expoente resulta em dividir as bases e dar o expoente, obtemos então dentro de parênteses 1 menos 2 terços elevado a x. Repara que podemos escrever esta fração como 3 elevado a x sobre 5 elevado a x vezes 1 menos 2 terços elevado a x. Usando novamente a divisão de duas potências com o mesmo expoente, obtemos 3 quintos elevado a x vezes 1 menos 2 terços
elevado a x. E repara que se substituirmos agora o x por menos infinito, já não temos uma indeterminação. Recorda que a exponencial de base entre 0 e 1 tem este comportamento. Assim, quando x tende para menos infinito, a exponencial tende para mais infinito, e podemos então dizer que 3/5 elevado a menos infinito é igual a mais infinito, vezes 1 menos o 2/3 elevado a menos infinito é mais infinito. Obtemos então mais infinito vezes menos infinito. Repara que a multiplicação de dois infinitos é ainda um infinito e o sinal está relacionado com os sinais mais e menos, que na multiplicação dá menos. Vejamos agora a linha D. Repara que podemos simplesmente separar esta fração em 3 elevado a x sobre 5 elevado a x, mais 2 elevado a x sobre 5 elevado a x. E nota que, neste caso, a indeterminação era infinito sobre infinito. Utilizando novamente a mesma regra, podemos dizer que 3 elevado a x a dividir por 5 elevado a x é, na verdade, um 3/5 elevado a x. 2 elevado a x a dividir por 5 elevado a x é um 2/5 elevado a x. Repara que 3/5 elevado a mais infinito é 0. E 2/5 elevado a mais infinito também é 0. Logo, o resultado obtido é 0. Vejamos agora a linha E. O limite de n elevado a x sobre x elevado a 2013 quando x tende para mais infinito. Trata-se de uma indeterminação do tipo infinito sobre infinito e repara que estamos nas condições do limite notável. Assim, o limite notável que vamos aplicar é o limite de n elevado a x sobre x elevado a p quando x tende para mais infinito. E sabemos que este limite é mais infinito, sendo o p um número real. E repara que estamos em condições de aplicar este limite notável. Na linha E, temos o n elevado a x em numerador, temos o x elevado ao número real 2013 e o x tende para mais infinito. Logo, estamos perante um limite notável que sabemos ser igual a mais infinito. Na linha F, a variável x tende para menos infinito. Então, se fizermos n elevado a menos infinito, sabemos que dá 0. E menos infinito elevado a um número ímpar vai dar menos infinito. Nota bem, 0 sobre infinito não é uma indeterminação, é 0. Assim, o valor do limite já está determinado. Vejamos agora a linha G. Limite de x elevado a 2013 sobre n elevado a x com x a tender para mais infinito. Repara que na linha G temos o inverso da linha E, mas é mesmo muito importante que tu escrevas exatamente o limite notável. Assim, vamos fazer o inverso do inverso e escrever o x elevado a 2013 sobre n elevado a x como 1 sobre n elevado a x sobre x elevado a 2013. Repara que esta expressão é exatamente igual à expressão anterior. Portanto, não alteramos nada. Agora, o limite da constante é a própria constante e fica 1 em cima sobre o limite quando x tende para mais infinito de n elevado a x sobre x elevado a 2013, que, como vimos, é um limite notável. Assim sendo, fica 1 sobre mais infinito, isto é, 0. Vejamos agora a linha H. Se substituirmos o x por mais infinito, obtemos n elevado a menos infinito, isto é, 0, vezes mais infinito elevado a 7.
isto é infinito. E 0 vezes infinito é uma indeterminação. Podemos então escrever o n elevado a menos x em denominador como n elevado a x, ou seja, fica então x elevado a 7 no numerador e n elevado a x em denominador. Repara que se trata ainda de uma indeterminação, agora infinito sobre infinito, e que se trata do inverso do limite notável. Assim sendo, podemos fazer o inverso do inverso e escrever 1 sobre n elevado a x sobre x elevado a 7, quando x tende para mais infinito. Uma vez que o limite da constante 1 é 1, fica 1 sobre o limite, quando x tende para mais infinito, de n elevado a x sobre x elevado a 7. Mais uma vez, estamos perante o limite notável. Repara que tens o n elevado a x em numerador e o x elevado ao número real 7 em denominador, e além disso a variável tende para mais infinito, portanto sabemos que o seu valor é igual a mais infinito, e 1 sobre mais infinito é 0. Na linha I, estamos perante uma indeterminação e podemos separar esta fração em 3x elevado a 5 sobre x elevado a 5 menos 2 elevado a x sobre x elevado a 5. Repara que o x elevado a 5 de cima cancela com o x elevado a 5 de baixo e obtemos então o limite de 3 menos 2 elevado a x sobre x elevado a 5. Uma vez que o limite notável é com a exponencial de base Neper, vamos mudar o 2 para uma potência de base Neper. E como sabes, o 2 pode ser escrito como Neper elevado a ln de 2. Na verdade, é a propriedade que nos diz que qualquer número positivo pode ser escrito como uma potência da base que precisarmos. Portanto, neste caso, eu quero escrever o 2 como uma potência de base Neper e fica então Neper elevado a ln de 2. Vem então limite de 3 menos Neper elevado a ln de 2 elevado a x. Mas como se trata de uma potência de potência, posso multiplicar os expoentes e fica Neper elevado a ln de 2 vezes x sobre x elevado a 5. Uma vez que pretendemos utilizar o limite notável Neper elevado a x sobre x elevado a p com x a tender para mais infinito, vou ter que construir no denominador uma base igual à expressão que está em expoente, que inclui o ln de 2. Assim sendo, vai ficar 3 menos Neper elevado a ln de 2 vezes x sobre ln de 2 vezes x elevado a 5. Repara que eu acrescentei um ln de 2 elevado a 5 em denominador. E para compensar, posso fazer vezes ln de 2 elevado a 5 no numerador, compensando a expressão de baixo. Vou separar agora o limite da diferença na diferença de limites e o limite da constante 3 é a própria constante. Fica então 3 menos limite e vou fazer agora uma mudança de variável. Vamos chamar ao ln de 2 vezes x, y. E repara que como o x tende para mais infinito, ln de 2 vezes mais infinito também é mais infinito. Logo, y tende para mais infinito. Considerando então esta mudança de variável,
obtemos o limite com y a tender para mais infinito de Neper elevado a y sobre y elevado a 5 vezes ln de 2 elevado a 5. Repara que o limite da constante é a própria constante, portanto, o ln de 2 elevado a 5 pode sair para fora do limite. Neste momento já temos aqui o limite notável e fica então 3 menos mais infinito vezes ln de 2 elevado a 5. ln de 2 é um número positivo. Aliás, o ln de qualquer número superior a 1 é sempre um número positivo. Portanto, o número positivo elevado a 5 também é positivo, mais infinito vezes o número positivo é mais infinito, mas com este menos atrás fica menos infinito. 3 menos infinito vai ser igual então a menos infinito. Na linha J temos mais uma vez uma indeterminação. E para levantar esta indeterminação, podemos começar por colocar em evidência no numerador a exponencial de crescimento mais rápido, isto é, o 3 elevado a x, ficando dentro de parênteses 1 menos 2 elevado a x sobre 3 elevado a x. Podemos também escrever 3 elevado a x sobre x vezes 1 menos 2 terços elevado a x. Repara que para utilizar o limite notável, a base da exponencial tem que ser o número de Neper. Assim, vamos escrever o 3 como uma potência de base Neper. E sabemos que o 3 é igual a Neper elevado a ln de 3. Então vai ficar limite de Neper elevado a ln de 3 elevado a x. Mas como se trata de uma potência de potência, podemos multiplicar os expoentes, ficando então Neper elevado a ln de 3 vezes x sobre x a multiplicar por 1 menos 2 terços elevado a x. Para estar em condições de aplicar o limite notável, sabemos que a expressão em expoente tem que ser igual à expressão que está na base da potência. Assim sendo, vamos escrever um ln de 3 em denominador e podemos compensar no numerador. Repara que este ln de 3 cancela com este ln de 3. Assim sendo, podemos separar em limite, quando x tende para mais infinito, de Neper elevado a ln de 3 vezes x, sobre ln de 3 vezes x, vezes o limite da constante, que é a própria constante, ln de 3, vezes o limite de 1 menos 2 terços elevado a x. Podemos agora fazer uma mudança de variável e ao ln de 3 vezes x vamos chamar y. E repara que uma vez que x tende para mais infinito, então ln de 3 vezes mais infinito é mais infinito, então concluímos que y tende para mais infinito. Nota que ln de 3 é um número positivo. Aliás, como já referi, o ln de um número qualquer superior a 1 será sempre um número positivo. Fazendo então a mudança de variável, obtemos o limite, quando y tende para mais infinito, de Neper elevado a y sobre y, vezes ln de 3. E repara que o limite anterior, quando x tende para mais infinito, já não é indeterminação, porque o limite da constante é a própria constante e 2 terços elevado a mais infinito é 0, ou seja, 1 menos 0. Já temos aqui o limite notável e fica então mais infinito vezes ln de 3 vezes 1.
Uma vez que ln3 é um número positivo, mais infinito vezes um número positivo é mais infinito. A resolução da linha K é muito semelhante à resolução do exercício anterior. Ou seja, vamos começar por pôr em evidência a exponencial de crescimento mais rápido que temos no numerador, que neste caso é o 5 elevado a x. Assim sendo, fica 5 elevado a x, abrir parênteses, 3 elevado a x sobre 5 elevado a x, menos 1, sobre x, quando x tende para mais infinito. Podemos escrever como limite de 5 elevado a x sobre x vezes 3 quintos elevado a x menos 1. Repara que demos o mesmo expoente e dividimos as bases, já que estávamos a dividir duas potências com o mesmo expoente. Uma vez que pretendo utilizar o limite notável, no limite notável a base da exponencial é o número de Neper. Assim, vamos escrever o 5 como uma potência de base Neper, isto é, Neper elevado a ln de 5. Uma vez que 5 estava elevado a x, Neper elevado a ln de 5 também estará elevado a x e ficará uma potência de potência. Mas como sabes, nas potências de potências, multiplicamos os expoentes, portanto ficará Neper elevado a ln de 5 vezes x sobre x vezes 3 quintos elevado a x menos 1. Quando x tende para mais infinito. Uma vez que queremos aplicar o limite notável, Neper elevado a x sobre x elevado a p, com x a tender para mais infinito, e sabemos que para estar nas condições deste limite, a expressão do expoente tem que ser igual à expressão da base da potência, então vou multiplicar o denominador por ln de 5, compensando no numerador. Repara que este ln de 5 cancela este ln de 5. Posso então agora separar o limite do produto no produto dos limites, ficando limite, quando x tende para mais infinito, de Neper elevado a ln de 5 vezes x sobre ln de 5 vezes x. E uma vez que o limite da constante é a própria constante, fica o ln de 5 cá fora, vezes o limite de 3 quintos elevado a x menos 1, quando x tende para mais infinito. Vou considerar agora uma mudança de variável. Vou chamar ao ln de 5 vezes x y. E repara que x tendia para mais infinito. Uma vez que x tende para mais infinito, ln de 5 vezes mais infinito também é mais infinito. Logo, y tende para mais infinito. Aplicando assim esta mudança de variável, obtemos limite de Neper elevado a y sobre y, com y a tender para mais infinito. E isto já é o limite notável, vezes a constante ln de 5, vezes 3 quintos elevado a mais infinito é 0, 0 menos 1, que é menos 1. Este limite é igual a mais infinito, portanto fica mais infinito vezes ln de 5 vezes menos 1. Sei que o ln de 5 é um número positivo, uma vez que 5 é um número maior do que 1. Mas menos 1 é um número negativo. Assim sendo, mais infinito vezes menos 1 é igual a menos infinito. Vejamos agora a linha L. Nesta linha podemos separar esta fração em 3 frações. Neper elevado a x sobre x ao quadrado, mais x sobre x ao quadrado, isto é, 1 sobre x, mais 10 sobre x ao quadrado. E repara que o limite desta soma vai ser igual à soma dos limites, obtendo o limite de Neper elevado a x sobre x ao quadrado, quando x tende para mais infinito, mais
o limite de 1 sobre x quando x tende para mais infinito, mais o limite de 10 sobre x ao quadrado quando x tende para mais infinito. Repara que este primeiro limite é o limite notável, que sabemos ser igual a mais infinito. O segundo limite é 1 sobre mais infinito, isto é, 0. E o terceiro limite é também 10 sobre mais infinito, que também é 0. Logo, o valor obtido é mais infinito. Vejamos agora a linha M. Na linha M, νpar elevado a menos infinito é 0, mas temos um infinito aqui no numerador e no denominador. Vamos então separar em νpar elevado a x sobre x ao quadrado, mais x a dividir por x ao quadrado, que já vimos ser igual a 1 sobre x, mais 10 sobre x ao quadrado. Podemos então separar o limite da soma na soma dos limites e obtemos então νpar elevado a x sobre x ao quadrado, mais limite de 1 sobre x quando x tende para menos infinito, mais limite de 10 sobre x ao quadrado quando x tende para menos infinito. Se substituirmos o x por menos infinito, obtemos νpar elevado a menos infinito, isto é, 0, sobre menos infinito ao quadrado, isto é, mais infinito. No segundo limite, 1 sobre infinito é 0 e no terceiro limite, número 10 sobre infinito também é 0. Repara, 0 sobre infinito não é indeterminação e é igual a 0. E 0 mais 0 mais 0 também é igual a 0. Vejamos agora a resolução da linha N. Se substituirmos o x por menos infinito, obtemos νpar elevado a menos infinito, isto é, 0, vezes o menos infinito elevado a 4, que é mais infinito. Ou seja, trata-se de uma indeterminação. Para levantar esta indeterminação, podemos pensar na seguinte mudança de variável. Ao menos x, chamarmos y. Isto é, se x tendia para menos infinito, então menos x vai tender para mais infinito, ou seja, y vai tender para mais infinito. E então, se considerarmos que menos x é igual a y, podemos dizer que x é igual a menos y. Fazendo então esta mudança de variável, obtemos limite, com y a tender para mais infinito, de νpar elevado a menos y vezes menos y elevado a 4. Repara que o facto de termos o νpar elevado a menos y permite-nos escrever sobre νpar elevado a y, ou seja, eu posso tirar o menos do expoente desde que inverta a base. Então, uma vez que menos y elevado a 4, porque 4 é par, fica apenas y elevado a 4, eu consegui ter o inverso do limite notável, ou seja, em cima em numerador o y elevado a 4 e em denominador o νpar elevado a y. Mas se queremos utilizar o limite notável, então vamos fazer o inverso do inverso, isto é, 1 sobre νpar elevado a y sobre y elevado a 4. Uma vez que o limite da constante é a própria constante, obtemos 1 sobre limite, quando y tende para mais infinito, de νpar elevado a y sobre y elevado a 4. E repara que em denominador já conseguimos o limite notável. Assim fica 1 sobre mais infinito, ou seja, 0. Na linha O, se substituirmos o x por 0, fica 0 vezes infinito, porque 1 sobre 0 mais é mais infinito e νpar elevado a mais infinito é mais infinito. Portanto, trata-se aqui de uma indeterminação. Para levantarmos esta indeterminação, podemos pensar na mudança de variável 1 sobre x igual a y. Repara que x tendia para 0 mais. Logo, 1 sobre 0 mais é mais infinito e, portanto, o y tende para mais infinito. Assim sendo, se chamarmos a 1 sobre x y,
Então, x é 1 sobre y. Considerando assim esta mudança de variável, obtemos limite quando y tende para mais infinito de, já vimos que o x é na verdade 1 sobre y. E já vimos também que 1 sobre x é igual a y. Multiplicando, ficamos então com népar elevado a y sobre y, quando o y tende para mais infinito. Repara que já se trata do limite notável. Logo, o valor do limite é mais infinito. Vejamos agora a resolução da linha P. Uma vez que temos x elevado a menos 2, podemos escrever este limite como limite de 2 elevado a x sobre x ao quadrado, quando x tende para mais infinito. Mas, atendendo a que o limite notável só admite como base o número de Népar, teremos então que escrever o 2 como uma potência de base Népar. E como já viste, o 2 é um Népar elevado a ln de 2. Assim sendo, o 2 elevado a x será um Népar elevado a ln de 2, por sua vez elevado a x. E como se trata de uma potência de potência, podemos multiplicar os expoentes, ficando então Népar elevado a ln de 2 vezes x. Tudo sobre x ao quadrado, quando x tende para mais infinito. Para poder aplicar o limite notável, a expressão que está no denominador terá que ser igual à expressão que está no expoente. Portanto, esta expressão terá que ser igual à base da potência. Assim, terei que acrescentar um ln de 2 ao quadrado, compensando no numerador. Vai ficar então o limite de Népar elevado a ln de 2 vezes x sobre, repara que em denominador eu posso multiplicar as bases e dar o mesmo expoente. E o limite da constante ln de 2 ao quadrado é o próprio ln de 2 ao quadrado. Fazendo agora uma mudança de variável, isto é, chamando a ln de 2 vezes x y, e uma vez que x tendia para mais infinito, então ln de 2 vezes mais infinito também é mais infinito, logo y também tende para mais infinito. Assim, esta mudança de variável conduz-nos a limite de Népar elevado a y sobre y ao quadrado, quando o y tende para mais infinito, vezes a constante ln de 2 ao quadrado. Estamos já nas condições do limite notável, que sabemos ser igual a mais infinito, que está a multiplicar por uma constante positiva. Eu sei que ln de 2 é um número positivo, ao quadrado também o será. Logo, mais infinito vezes o número positivo é mais infinito. Finalmente, na linha Q, temos Népar elevado a mais infinito, que é mais infinito, sobre mais infinito. Portanto, trata-se de uma indeterminação. Para levantar a indeterminação, podemos pensar na mudança de variável menos x igual a y. Isto porque se x tendia para menos infinito, menos x vai tender para mais infinito. Isto é, o y vai tender para mais infinito. Assim sendo, se menos x é igual a y, então x é igual a menos y. Realizando então esta mudança de variável, obtemos limite, quando o y tende para mais infinito, de Népar elevado a y sobre menos y elevado a 4. Ou seja, limite de Népar elevado a y sobre y elevado a 4. Repara que o facto de ter o menos 1 elevado a um número par, 4, faz com que ele desapareça e fica então em denominador apenas o y elevado a 4.
já se trata do limite notável, que é igual a mais infinito.